Eu sou muito grato a Deus por estar aqui nesse dia, porque eu poderia não estar aqui, você poderia não estar aqui, nós poderíamos não estarmos aqui, mas nós temos entendido, eu tenho entendido, que a nossa maior expressão de gratidão, e quando nós falamos em gratidão, nós sempre precisamos compreender que nós somos frutos do grande amor de Deus. Do grande amor de Deus que se expressa através do perdão. Então nós somos fruto do perdão de Deus, do amor de Deus, como diz lá em João 3,16, um amor incondicional, um amor que se expressou através do perdão de Jesus na cruz do Calvário. Então todas as vezes que nós temos essa oportunidade de estarmos aqui juntos, aqui ou em qualquer outro lugar, e pudermos expressar essa gratidão, ainda é pouco diante daquilo que Deus fez por nós. Amém? Então nós somos resultado do amor de Deus expresso através do perdão. Essa série que nós temos ministrado, né? Eu acho que hoje é o 3º domingo que nós estamos ministrando essa série de falarmos de perdão, e falarmos de perdão gente, é fácil demais falarmos do perdão, ou falarmos de perdão, mas é bem diferente de vivermos essa experiência do perdão. Nós falamos, e toda a Bíblia ela vai falar sobre perdão, né? Nós vamos encontrar em todas as histórias, né? Começando desde Gênesis, desde o Éden, nós vamos encontrar essa expressão do perdão. Então falarmos é fácil, mas vivermos essa experiência não é tão simples assim. Não é simples para nós. Mas eu tenho entendido que nós estamos sendo aperfeiçoados. Deus está nos conduzindo, cada um de nós aqui, Deus está nos conduzindo a um lugar. Deus está nos aperfeiçoando a algo que nós temos falado aqui. Deus tem filhos, muitos filhos, e que nós temos sido aperfeiçoados à imagem de um filho chamado Jesus. Amém? Então, o perdão é algo em nós que precisa ser também trabalhado, e precisa também ser aperfeiçoado em nós. Quem aqui já viveu essa experiência de perdoar e ser perdoado? Quem já viveu? Hein? E às vezes nós não sabemos o que seria mais fácil, nós perdoarmos ou nós sermos perdoados, né? É só um momento mesmo que vai mostrar o que seria mais fácil. Mas independente do que é fácil ou não, nós entendemos que o perdão ele é um mandamento, de Deus, né? O perdão não pode ser visto como qualquer coisa, como algo que nós precisamos fazer por escolha. A princípio é uma escolha, nós precisamos escolher. E o perdão ele é uma escolha, ele é uma decisão. Mas mais do que isso, ele é um mandamento. Então, eu queria falar nessa manhã sobre o perdão, mas como que deve ser esse perdão?
Porque às vezes nós falamos de perdão e de perdoar, mas tem certas coisas que é fácil a gente perdoar. Então, para nós vivemos assim, certas coisas nós perdoamos, outras coisas não. Mas se nós formos olhar para Deus, Ele não olhou para nós e disse, isso eu perdoo, isso aqui não. Então eu queria, primeiramente, falar com os irmãos sobre o perdão, sobre como deve ser o perdão. O perdão é incondicional. O perdão de Deus é incondicional. Em Efésios, no capítulo 4, 32, não é o tema que nós vamos ver aqui, mas diz que nós devemos ter o perdão de Deus em nós. 4:32 em Efésios diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Então o perdão nosso tem que ser não como nós queremos, não como nós desejamos, mas é como Deus quer. É o perdão como Deus nos perdoou. Então esse é o perdão que nós precisamos entender primeiramente e nos esforçarmos e caminharmos nessa direção. Porque nós fazemos parte de um processo, nós estamos a caminho de algo, como eu disse, Deus está nos conduzindo, e na medida que nós caminhamos, Deus vai aperfeiçoando em nossas vidas aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. E o perdão, ele é indispensável. Numa caminhada onde nós caminhamos, nós ofendemos e nós somos ofendidos também. E o perdão, ele é necessário. Nós precisamos entender e aceitar o perdão, porque ele é fundamental, ele é necessário na nossa caminhada. Amém? Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 23. Obviamente, todos que vierem falar de perdão vai repetir algumas coisas, Porque a Bíblia toda ela expressa isso, o perdão. Então, a Nicole, no primeiro dia que ela pregou, eu ouvi a ministração dela, ela falou algo interessante sobre o perdão, Como o perdão, ele é um processo. Primeiro ele parte de uma decisão. Nós decidimos perdoar, nós fazemos a escolha, nós decidimos, eu quero perdoar. E quando nós decidimos agir dessa forma, se inicia um processo de perdão em nossa vida. Porque às vezes nós pensamos que perdoar, a gente perdoa e pronto, e tá tudo, mas não é assim. É um processo na nossa vida. A primeira parte desse processo é nós aceitarmos e escolhermos perdoar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do 23, nós temos aqui Jesus falando para Pedro, Jesus falando para Pedro. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão no dia, E ele mesmo responde até 7, e Jesus diz, não até 7, mas até 70 vezes 7, que daria 490 vezes por dia. E se a gente dividir isso aí pelas horas e minutos, aí é quase toda hora, A gente te perdoa, Então em todo tempo nós devemos estar perdoando. E daí Jesus, ele conta essa parábola, que obviamente retrata toda
toda a dinâmica da vida, do relacionamento de Deus para conosco e de nós para com o nosso próximo. Então, numa parábola, Jesus, ele expressa como deve ser essa dinâmica de relacionamento nosso, esse relacionamento que nós temos um com os outros e o nosso relacionamento com Deus, como deve ser. Então Jesus ele fala assim, 23 aqui: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com o seu conservo. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, perdoei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Amém? Nessa parábola, Jesus então vai falar como que deve ser o perdão. E aqui, nessa manhã, Deus tem dado essa oportunidade de nós falarmos um pouco como que deve ser esse perdão. Então, primeiramente, o perdão é uma dívida. No grego, o perdão é visto como uma dívida. A expressão perdão no grego é dívida. Então, quando a gente fala em perdão, nós estamos falando de uma dívida. É óbvio que nós já sabemos, e nós falamos no começo, que a nossa maior gratidão de tudo aquilo que nós podemos ser gratos a Deus é por entender e compreender que nós somos fruto do amor de Deus que foi expresso através do perdão. Então toda a nossa dívida, ela foi perdoada já em Cristo Jesus. Diante de Deus nós somos perdoados. Então essa é a maior expressão de amor. Então essa dívida, por ela ter sido paga, hoje nós podemos viver livres. E por que vivemos livres? Porque quem tem uma dívida, ele se torna refém dela. Uma nota promissória. Quem já teve aqui notas promissórias, né? A experiência da vida da gente às vezes mostra que às vezes você vai lá, faz uma dívida com a pessoa fala: assina essa notinha para nós aqui. Você assina aquela nota promissória e depois você se torna refém dela.
Enquanto você não vê aquela nota na sua mão, você sabe que alguém tem uma nota promissória sua, de uma dívida que você tem. E aquela nota promissória, ela fica lá na mão de alguém e você se torna refém daquela pessoa. Mas quando você paga a dívida, a pessoa dá a nota promissória para você. Fala, está aqui a nota promissória. Você vê, confere, não é essa nota mesmo, é essa dívida. E você rasga aquela nota. Foi assim que Deus fez com a gente. Havia uma nota promissória nossa, uma dívida impagável. E Jesus então ele foi e perguntou assim: o José Moreira, quanto que o José Moreira deve? Não, ele deve isso daqui, tá? Pode dar a nota promissória dele. O Vando, quanto que o Vando deve? E cada um de nós, não importa a quantidade, o valor. Obviamente aqui está falando que é um valor impagável. Era um valor impagável. A nossa dívida com Deus era impagável. Mas Deus expressou o seu amor. E essa promissória, ela foi desfeita, ela foi rasgada. O amor de Deus, expresso através do perdão, fez com que Jesus pagasse a nossa dívida. Por isso, hoje, nós precisamos entender que esse perdão que nós recebemos é o perdão que nós devemos oferecer. Então, o perdão, ele tem que ser incondicional. O perdão, ele não pode ser parcial. Ele tem que ser inteiro. Sabe quando alguém deve, a gente fala assim, olha, até aqui eu perdoo. Passou daqui, eu já não... Aí não dá, aí é demais. O perdão, ele não pode ser parcial, porque em parte eu perdoo, em parte não. Porque Deus não agiu assim com a gente. Diz a palavra que nós vemos que Deus perdoou toda a dívida. Não foi apenas uma parte, foi toda a dívida. O perdão tem que ser sincero. O perdão não pode ser apenas de palavra, mas tem que ser do coração. Às vezes nós perdoamos as pessoas. Não, eu perdoo. Não, está perdoado. Quantas vezes nós já falamos isso? Mas o perdão, ele não pode ser de palavras, ele tem que ser uma ação. O perdão verdadeiro, ele pode ser sincero em nossos lábios, mas nós precisamos entender que o perdão, ele tem uma ação, ele é uma ação. Ele move você a agir de uma forma em que você escolhe viver. Você simplesmente não perdoa e vai, pronto, não, está perdoado. Porque você vai se confrontar com aquilo de novo. E uma das coisas que nós temos aprendido, e que eu aprendi por esses dias ouvindo as ministrações aqui, é que o perdão, ele não faz esquecer o fato. O perdão, ele não traz o esquecimento da ofensa, mas ele tira as emoções dela. Quando alguém te ofende, você não vai esquecer que aquela pessoa um dia te ofendeu. Mas as emoções, a expressão das emoções, da ofensa que você sofreu, a ira, a raiva, o desejo de vingar, a cólera, a amargura, isso aí é cancelado. Você vai lembrar, mas você não vai... As suas emoções, as suas expressões de emoção não vai estar nela. Amém, irmãos? Então o perdão não faz você esquecer, mas o perdão faz com que você viva uma vida nova. Mesmo você olhando e sabendo, aquele dia aquela pessoa me ofendeu, mas não. Você consegue caminhar com ela, você consegue servir,
aquela pessoa que um dia te feriu. Essas são experiências de perdão, de alguém que foi perdoado e de alguém que perdoou também, né? Eu acho que as coisas elas precisam andar na mesma proporção, tanto perdoar como ser perdoado, né? Essa é uma dinâmica que a gente... Mas tem algumas pessoas que elas vivem mais no sentido, sempre errando, né? Não sei, às vezes tem alguns que conseguem viver, talvez, nessa dinâmica de mais pedir perdão, me perdoe. Eu errei, daqui a pouco passa, não, me perdoe, eu errei de novo. Mas o perdão, ele não é parcial, ele é inteiro. Então nós devemos perdoar. Como Jesus falou, não é 7 vezes apenas. Né? Pedro falava assim, bom, 7 vezes no dia já tá bom, né? A pessoa errar. Porque daí passou disso e também já é, né? A pessoa que quer fazer a gente de bobo, mas não é. Jesus, ele explicou que é toda a vez. Todas as vezes, né? Então o perdão, ele inicia em nossa vida como um processo. É uma decisão, uma escolha e que transforma em atitudes. Não é fácil perdoar, gente? Porque o sentimento, o perdão não é um sentimento. Ele é uma ação. Então se nós olharmos e acharmos que perdoar se torna fácil para nós, não é. Não é fácil perdoar. Eu acho que é muito mais fácil para alguns, né, pedir perdão do que perdoar. Eu já acho que é mais difícil, é mais fácil para mim, eu penso. Apesar que cada um de nós já tivemos nossa experiência ou vamos viver uma delas. Para alguns é mais fácil perdoar. Não, eu já perdoo já e está tudo bem. Agora, quando você ofende e quando você tem que ir lá pedir perdão e se humilhar, para alguns se torna mais difícil. Mas o nosso caminho nós vamos precisar viver tanto uma coisa quanto a outra. Jesus não precisava lavar os pés de Pedro. E de nenhum deles. Mas Jesus, ele ensinou um gesto de humildade. Mas uma das coisas que Jesus falou, ele disse assim, olha, não há necessidade, Pedro, que eu lave a sua cabeça e nem as suas mãos como você está pedindo. Mas os pés precisam ser lavados. Porque na caminhada, o que suja é os pés. Então, se nós caminhamos, é muito mais fácil nós nos ofendermos e sermos ofendidos numa caminhada que nós caminhamos juntos. É muito mais fácil eu errar com você do que eu errar com alguém que eu nunca vi. É muito mais fácil eu errar aqui, falando com vocês e de repente, em algum momento, uma das minhas falas talvez seja mal compreendida e pode atingir você e você se sentir ofendido com aquilo. E de repente eu ter que me retratar com você. Uma forma de pedir perdão por aquilo que eu não queria falar e acabei falando. E nós aqui, liderança da igreja, nós estamos dispostos a todas as vezes que nós errarmos, falarmos algo, nós estamos dispostos a vir aqui e pedir perdão. Se nós soubermos, se eu souber alguém que eu ofendi por alguma coisa que eu falei, eu já quero de antemão já pedir perdão. Eu quero que os irmãos me perdoem. Se por algum momento eu falei algo que tenha ferido os irmãos ou ofendido os irmãos de alguma forma. Porque Jesus ensinou que numa caminhada a 2, a 3, nós vamos ofender e vamos ser ofendidos. Porque nós estamos num processo de aperfeiçoamento.
Todos nós estamos olhando para um alvo que foi colocado diante de nós e estamos caminhando nessa direção. E de repente, em algum momento da nossa caminhada, nós podemos enxergar pontos de vista diferentes e podemos não estar em acordo. Faz lembrar uma história bem conhecida, os irmãos já sabem, né? Já devem ter ouvido. A história de dois amigos que tiveram uma infância junto e estudaram juntos, se tornaram mais do que amigos, se tornaram irmãos praticamente. E resolveram construir suas propriedades, um próximo do outro. E nesse convívio de amizade, eles traziam tudo junto, construíram suas casas juntos, criaram e construíram famílias no mesmo período juntos, eram grandes amigos. Tinham um negócio em comum, sócio um do outro, e ambos trabalhavam com as suas habilidades, cada um, e juntos. E de repente há um mal entendido entre os dois. E eles resolvem então se separarem. Brigaram e se separaram um do outro. Mas era algo fácil de se resolver. Apenas me perdoe, eu errei. Era o suficiente. Porque na caminhada nós erramos. Mas quando nós não deixamos que aquilo é uma semente que é semeado no nosso coração, e essa semente, com o tempo, ela vira uma raiz, e daí se torna mais difícil. Quando é uma semente, você pode tirar ela fora. O irmão fez algo que você não gostou, ou você fez algo que o irmão não gostou, e de repente é semeado uma semente. Por que ele foi falar daquele jeito comigo? Ou por que ele fez aquilo? Às vezes não foi nem intenção, mas às vezes... E é comum, isso aí é no dia a dia, gente. A gente vive essa verdade. Uma fala mal compreendida é uma semente que às vezes é semeada no nosso coração. E tão fácil de resolver, de tirar essa semente. Apenas, meu irmão, me perdoe, não foi intenção, não quis falar isso, ou... me perdoe. Uma coisa simples. Mas de repente isso fica e germina. Cresce, dá fruto, cria raiz. E aí se torna mais difícil. Esses dois amigos, eles se desentenderam por algo tão simples, que poderia ser resolvido apenas com me perdoe. Mas a coisa foi ficando muito estranha, e que todo dia de manhã eles saíam para trabalhar. Já um esperava o outro sair para depois ir, para depois sair. Um não queria encontrar com o outro. Já viu quando você é ofendido, você às vezes não quer ver nem a cara do outro perto. Aonde o outro estiver, você não quer estar. E às vezes o outro nem sabe que você está magoado com ele. E era assim esses dois. Um se magoou com o outro. A hora que um saía, ou ele olhava lá da casa dele, ele conseguia ver. A hora que ele saía, os dois iam juntos trabalhar. Saíam os dois juntos, abraçados e tal. O outro saía, ele saía. Era assim. E isso foi crescendo a ponto de um tomar a decisão de criar fazer uma cerca enorme. Então, eu vou fazer uma divisão. Eu não quero nem, vou separar de vez. Eu não quero nem ver ele. E decidiu comprar material, comprou lá bastante moirões e tudo. Ele ia fazer um cercado bem alto para nem sequer ver o outro. E daí contrataram alguém para fazer isso daí. Alguém apareceu pedindo emprego
na propriedade dele, ele pegou e falou: o que você sabe fazer? Ele falou: eu sou carpinteiro. Quando fala que é carpinteiro, a gente já lembra. Ele falou: pois é, eu quero contratar você. Você vai fazer uma cerca aqui, você vai dividir. Eu não quero ver mais. Aí contou toda a história, porque ele perguntou: mas por que o senhor quer fazer uma cerca grande aqui, né? Você tem uma vista tão bonita aqui e tal. Daí ele contou a história, porque o fulano que mora do outro lado, assim e tal, e eu não quero mais ver. Eu não quero olhar mais para ele. E daí, ele falou: tudo bem. O senhor pode comprar o material que eu faço o serviço. E aquele homem então comprou uma quantidade enorme de material. E havia um lago que fazia uma divisão entre uma propriedade e a outra. E daí esse homem falou: enquanto você faz o serviço, eu vou fazer uma viagem. E viajou, e quando ele voltou, o carpinteiro tinha feito o serviço. Mas em vez dele fazer uma cerca, ele fez uma ponte. Uma ponte que ligava uma propriedade na outra. E quando ele chegou e viu aquela ponte construída, ele ficou irado, porque ele falou que não era o serviço que ele pediu para o carpinteiro fazer. Só que o outro lado, o amigo, que não entendia por que o outro estava tão magoado com ele, não queria falar mais com ele, quando ele viu aquela ponte, ele entendeu que o outro tinha feito aquela ponte para diminuir o caminho que os dois faziam todo dia de manhã. Ele ficou tão feliz de ter conseguido aquela ponte, e ele subiu naquela ponte para abraçar um amigo. Um pensava que ele não iria, que a ponte tinha sido feita contra a vontade dele, porque ele pediu para fazer um cercado, mas o outro lado entendeu que aquela ponte foi feita para aproximar mais um do outro. E ele ficou muito feliz. E antes que o outro compreendesse que a ponte era para ligar um com o outro, o amigo veio e deu um abraço nele e falou: não esperava isso de você. Você se tornou mais amigo do que antes, porque você fez essa ponte para nos aproximar. E daí houve ali uma confissão, ele falou assim: mas na verdade não era uma ponte que eu queria. Quem construiu a ponte foi esse carpinteiro. Na verdade eu queria uma cerca para separar eu de você. E às vezes o perdão, ele se torna isso na nossa vida. Muitas vezes nós queremos criar barreira para impedir que a gente tenha acesso, porque essa semana eu falava que qual seria? Tem pessoas que vai entender assim: eu perdoo, mas não quero ver nunca mais a minha frente. Eu perdoo, mas não quero ficar perto, não quero viver junto. Eu perdoo, mas seria correto entendermos que esse perdão é o perdão de Deus, né? Tem que estar em nós. Porque não é o meu perdão que vale. O meu perdão talvez fosse dessa forma: perdoa e tchau. Mas o perdão de Deus não é assim. Porque o perdão de Deus, ele traz benefício. Ele traz benefício não para o ofensor, mas para o ofendido. Porque o perdão, ele favorece o outro. O perdão que Jesus deu para nós, e se nós formos ver o Evangelho, nós vamos ver que muitos momentos que Jesus ele viveu essa experiência de perdão, muitas vezes ele chegava para um doente e falava assim: olha, seus pecados são perdoados. Mas peraí, mas ele estava doente, como o paralítico de Cafarnaum. Desceram o rapaz pela maca, lá pelo telhado, paralítico, não andava, desceu ali no meio da sala, e Jesus orou e falou: perdoados são os seus pecados. Mas peraí, mas ele não precisa ele precisa de cura. Jesus falou: perdoados são os seus pecados. Porque o pecado, ele traz cura. Ele traz cura física. Como aquela mulher encurvada, que estava lá adorando, mas era uma mulher que há 18 anos era escrava do pecado, era prisioneira de Satanás.
não era escrava do pecado, era prisioneira de Satanás. Satanás a mantinha presa por 18 anos dentro de uma enfermidade. E essa enfermidade fazia com que aquela mulher andasse olhando para o chão. E Jesus, quando ele dá o perdão, ele liberta, porque o perdão também liberta. O perdão que você dá, ele é libertador. O perdão que você dá, ele cura. É desse perdão que nós estamos falando. Nós não estamos simplesmente falando de uma ação de perdão. Eu perdoo aleatoriamente, eu perdoo o mundo. Tem gente que já vai até além, né? Já pede perdão do mundo inteiro. Mas tem alguém que está bem pertinho de você que você não consegue perdoar. Você perdoa de boca, mas você precisa entender que o perdão é uma ação. E que tanto você quanto o outro são beneficiados quando você perdoa. Quando você perdoa, você traz libertação. Porque o perdão, a falta de perdão também te aprisiona. Como nós vemos aqui na parábola, o homem que não perdoou o seu conservo, ele foi lançado na prisão. E ele permaneceu preso até que pagasse a dívida dele, sendo torturado. Então o perdão, a falta de perdão tortura você. Se você não perdoa, você sofre. O outro lado vai sofrer. Mas você vai sofrer mais que ele. E quando eu falo que é prisão, ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem, até você, Panária. Quem lembra de um fato que aconteceu, chocou o Brasil, né? Que foi o caso do Ives Zota, um japonesinho, uma criança, né? Filho de um vereador de São Paulo, de um japonês, comerciante, ele era vereador, e que perdeu seu filho brutalmente. Alguém lembra dessa história? Acho que faz uns 10, 15 anos. Esse vereador, Otto, ele era vereador de São Paulo, de uma das cidades de São Paulo, e ele era comerciante, e ele recebeu algumas ameaças, e ele, preocupado com isso, ele contratou alguns seguranças, entre eles alguns PM, para fazer a segurança da família. Num determinado tempo, o filho dele desapareceu. E ele fez contato com os sequestradores deram valores e tudo mais, e entrou naquele processo de investigação, e que foi longo esse processo de investigação. E quando a polícia chegou a desvendar todo o caso, percebeu que a criança estava morta, e que a criança, na verdade, morreu no segundo dia do desaparecimento. E eles ficaram dias, o pai alimentando aquela esperança de encontrar o filho. Mas o filho já tinha sido assassinado, morto, no segundo dia. Um dos seguranças, pelo qual o pai tinha contratado para dar segurança para a família, ele foi responsável. A criança conheceu ele e falou: você foi o que meu pai contratou para dar segurança para nós, o senhor veio me salvar, e foi o que matou a criança. Mataram e enterraram debaixo da própria cama, né? Um fato que foi notório aí, estava em todo o jornalismo aí da televisão, estava falando sobre esse caso. Ficou um tempo aí falando. E daí esse pai sofreu por muitos dias. E a reportagem da televisão mostrava que esse pai falava assim, em alta voz: eu perdoo. Ele enterrando o filho, falando que os bandidos estavam perdoados. Passado-se o tempo, ele revelou que, na verdade, o perdão que ele estava dando era uma forma dele poder estar frente a frente com os assassinos dos seus filhos, para ele poder matar um a um. Mas Deus é tão bom, porque Deus, Ele trabalha também, Ele nos ajuda a perdoar as pessoas. Porque o perdão, ele é divino. O perdão é de Deus. O perdão não é nosso. Nós não sabemos perdoar e não sabemos como fazer. Mas quando nós decidimos perdoar, Deus nos ajuda. A graça de Deus está sobre nós.
e nos ajuda a perdoar e também a pedir perdão. E diz que esse homem, passado o tempo, criou-se raiz de amargura e toda espécie de sentimentos e manteve esse homem por muitos anos aprisionado, preso. E nessa prisão ele não dormia, ele não tinha paz, porque ele só pensava uma forma de vingar o seu filho. Um homem que não bebia, começou a beber, não fumava, começou a fumar, teve insônia. Um homem que se tornou amargurado, porque o pecado, a falta de perdão, ele azeda a alma. Ele azeda a alma, ele traz essa amargura que a gente faz, que é a raiz da amargura. A falta de perdão, ele azeda, você se torna uma pessoa azeda, insuportável, doente, escrava, prisioneira. Por isso que eu digo que o perdão liberta. Porque quem perdoa, ele é como se estivesse saindo de uma prisão. O outro que é perdoado, ele também recebe benefício, ele é curado. Mas às vezes o outro nem sabe a dívida que você contraiu, às vezes ele nem sabe que te ofendeu. Quem sai melhor nessa história de perdão é quem perdoa. O beneficiado é você que perdoa e não o que recebe perdão. E esse homem, ele estava dizendo que ele então, passado o tempo, ele se tornou uma pessoa assim, escreveu livro e tudo. E um dia, ele teve a oportunidade de estar frente a frente com quem matou os filhos dele. Deus, ele fez com que houvesse essa oportunidade e ele veio e foi até o presídio. Os homens tinham sido condenados, foram condenados todos eles, mas ele estava frente a frente com aqueles que mataram seu filho. Só que, como eu falei, o perdão ele é uma ação, ele não é um sentimento, ele não faz você esquecer do fato, mas ele tira as emoções do fato. E aquele homem, quando ele olhou para aquelas pessoas, ele, é testemunho dele, ele sentiu que ele deveria falar algo. E ele foi conversando e falando e foi liberando perdão. O perdão dele não foi simplesmente eu perdoo vocês, mas ele foi conversando, ele foi se libertando. Ele foi entendendo por que eles fizeram aquilo. Ele foi conversando, ele ficou horas ali conversando. E ele diz que quando ele saiu daquela penitenciária, ele se sentiu livre e leve, porque ele tinha liberado o perdão. Então o perdão, ele nos liberta. O perdão também ele causa transformações. Às vezes nós somos uma pessoa, sofremos algo, a partir de então, como esse homem mesmo, você se transforma, você é uma outra pessoa. Porque o perdão também causa transformação. Eu estou falando para aquele que perdoa, não para aquele que é perdoado, mas para quem perdoa. Jesus ele fala que ele teve, uma das curas de Jesus foi aquele paralítico do tanque de Betesda, onde Jesus chega e vê aquele homem paralítico e Jesus então cura aquele homem. Passados uns dias, Jesus vai no templo, está lá o homem de novo. Jesus fala, peraí, eu já te curei. Muda de vida. Então, você não precisa estar aqui mais. Vai e não peques mais, vai. Muda de vida, transforma. Muda, porque o perdão é transformador. Aquela mulher que Jesus perdoou e falou para ela, vai e não peques mais, a de Deus não diz que aquela mulher para fazer o que ela fazia. Porque o perdão, ele é transformador. O perdão, ele, quando ele é de coração e ele é sincero, ele muda a sua vida. Vai mudar a vida do outro também, mas é mais você. Amém? Nós devemos perdoar mutuamente, porque na caminhada nós ofendemos e somos ofendidos.
A gente está chegando no final aqui já. Nós precisamos entender que perdoar talvez seja uma das coisas mais importantes da caminhada nossa, seria o perdoar. Viver em comunidade. Não tem como você falar de amor, de falar de unidade, sem entender essa questão do perdão. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos. Eu não tenho mais nada para falar. O que eu quero dizer é que o perdão é necessário e que nós precisamos viver essa dinâmica dia a dia, perdoando e sendo perdoados. Quando nós estivermos do lado de pedir perdão, não se acanhe. Arrisque, vá, peça perdão. Não deixe de... E Jesus falou isso, quando você tiver que fazer uma oferta, seja ela qual for. Ele não está falando simplesmente do momento da oferta, mas quando você tiver que ofertar ao Senhor, e lembrar que alguém tem algo contra você. Não é você lembrar que você tem algo contra alguém. Porque parte desse princípio que nós não podemos ter nada contra ninguém. Se depender de vós, tenha paz um com os outros. Porém, se você lembrar que alguém tem algo contra você, antes de você ofertar, vá até a pessoa e reconcilie. Peça perdão ou perdoe se for necessário. Dessa forma, nós mostraremos que nós somos filhos do nosso Pai. Porque o nosso Pai quer que nós sejamos iguais a Ele. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.